Olá, excelente manhã, tarde ou noite para você que está assistindo essa 80ª aula do aspirante espiritual. Essa é uma aula que fica aberta. Então, eu normalmente faço um breve apanhado das 10 aulas anteriores, mas nessa aula eu vou ampliar a nossa visão em relação ao próprio 2024 que está chegando, porque é um ano que pede uma atenção para o ponto da manifestação, de materializar a parte da prosperidade, que foi um tema que eu abordei bastante, principalmente o ponto da precipitação, em você literalmente materializar seus intentos aqui na Terra. Então, o que eu sinto olhando as pessoas que entram em contato comigo por e-mail, por WhatsApp, ainda existe muitas questões relacionadas a apego, esse sofrimento. E esse apego, ele está relacionado tanto com a parte material mesmo dos desejos, o quanto às vezes as pessoas têm grandes potenciais, têm qualidades absurdas como ser humano e ainda ficam presas, por exemplo, ao que o mercado espera, digamos assim, ao que o meio está esperando, ou ela joga as expectativas no próprio meio e não consegue ser quem ela tem que ser de verdade como ser, como potencialidade, porque às vezes nem sempre a gente precisa ter uma exposição, digamos assim, estar na mídia. Vocês compreendem? Porque às vezes o que eu vejo? Eu vejo que está crescente com essa nova geração, onde eu tenho sucesso, ou eu tenho ou eu sou uma pessoa assim de os influencers, digamos assim, se eu tenho tantas mil pessoas, no fundo, tantas mil pessoas me seguindo, mas no fundo, o que a gente está buscando aqui? A gente quer a potencialidade desse ser se expressando, se faz parte desse ser essa potencialidade, ele ser, emanar aquilo que ele tem exprimir, tem se expressado, digamos assim, na própria internet, ok, mas tem que ver se as pessoas não estão se desviando de caminhos maravilhosos em função da necessidade do meio. Deixa eu compartilhar a minha tela, só um momentinho. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a natureza do sofrimento, que é algo que esse sofrimento ele tem uma ampliação grande em relação desde o sofrimento físico ao sofrimento dos desejos, ao querer em excesso, às frustrações da vida. Quantas pessoas não fizeram as suas listas lá na virada do ano de 22 para 23, e 23 está passando, já estamos no final, e essa mesma lista vai se repetir para 2024, minha lista de desejos, de vontades, de intentos, de materialização, certo? Eu até achei engraçado que eu recebi uma imagem justamente dessas, que a pessoa faz a lista, os desejos de transformação lá em 2021 para passagem para 2022, e passou 22, passou 23, e essa lista vai repetir agora para 2024, certo? Então, vamos prestar atenção aonde nós estamos falhando. Por quê? Porque a nossa existência, este mundo que nós estamos, é um mundo de causa e efeito. E não adianta a gente ficar parado esperando. Esperar não faz, não vai mudar este mundo de causa e efeito. A gente precisa ir para a ação, certo? Então vamos lá. Então, muito
desse sofrimento acontece por quê? Porque eu fico esperando e não me coloco em ação no mundo. Então, chegou esse momento da gente se colocar no centro e dominar o exterior, certo? Mas não é dominar de domínio de poder, é simplesmente eu não vou deixar este exterior gerar em mim ações reativas. Eu vou ter uma total coerência com o meu sentir, o meu pensar, o meu agir, porque tudo vem aqui de dentro de mim, do meu ser. E só recordando a primeira aula do caminho do aspirante espiritual, onde eu citei sobre o caminho evolutivo, superar e desapegar, toda ampliação de consciência pressupõe uma libertação de certos apegos. Portanto, podemos definir desapego como sendo a própria técnica da evolução da consciência a partir da prisão na forma. Então, a gente tem que ter essa consciência, olhando para trás, para esse caminho do aspirante espiritual, eu ter a consciência, o que é finito e o que é a minha parte eterna, certo? O que é finito e o que é eterno? Onde eu posso agir? Então, vamos começar a pensar nesse caminhar. Cada um dos nossos desejos, aspirações, buscas e insatisfações são sintomas de uma exigência natural de alcançarmos uma autorrealização. Todos nós queremos nos realizar. Realizar faz parte desse sentimento de felicidade, de bem-aventurança, porque eu estou pensando na minha existência, na minha consciência e na bem-aventurança. Mas antes da gente achar esse caminho, a gente erra muito, certo? Porque a gente se deixa levar pelos nossos desejos. Muitas vezes a gente só está reagindo ao externo. Por isso a necessidade de se voltar aqui para dentro, para o nosso centro. E é justamente esse centro, esse mundo interior, que é uma ponte que nos liga para este nível da espiritualidade. E a gente constrói essa conexão do interno com o espiritual. E é um exercício contínuo de esforço e vontade. Então, é o dia a dia das minhas ações. Como eu falei, não adianta eu ficar esperando, certo? Eu preciso sempre transmutar, limpar para criar. Então, tudo que a gente vai identificando que realmente na nossa personalidade, na nossa natureza emotiva, no nosso pensar, tudo que vai nos desviando do caminho, me tira a atenção, me tira esse ponto de ir em direção à manifestação da minha essência, eu tenho que sempre estar atenta. O que está me tirando desse caminho, certo? Então, qualquer crise que a gente passe neste caminhar, ela vai pedir sempre uma mudança de direção, um crescimento interior. E a gente vai superando essas crises, certo? Só que essa crise ela pode ter natureza emotiva ou do pensar. A gente tem que analisar, porque primeiro a gente pode comportamentalmente reagir como um animal. Então, a minha anatomia da psique pode ser mais instintiva, onde eu tenho ações irracionais, respondo como que eu falo, ações primárias. A minha natureza humana é reativa. Então, eu preciso começar a ter esta percepção. Eu sou reativa o tempo todo? Eu estou reagindo sempre ao externo, externo, externo. O dia a dia, as pessoas estão muito no mecanicismo de responder à própria vida e deixando a vida me levar. Isso não é interessante, porque você não está conseguindo se colocar como ser e como essência na Terra.
e prestar atenção também a todas as reações, as emoções que vêm de fora e pensamentos que são gerados. Eu adorei, porque eu fui rever todas as aulas do aspirante espiritual e a gente tem que prestar atenção, por quê? Toda desgraça provém do nosso encarceramento na matéria. E olha só que interessante, eu dei uma ampliada no que é a ignorância. Por quê? Porque a nossa personalidade, ela tem muitos tipos de energia e que elas não são nem negativas ou positivas, nem negativas nem positivas. Na verdade, o uso de toda essa minha força da personalidade é que são boas ou ruins esses impulsos. Esses impulsos, eles podem ser positivos, negativos, bons ou ruins, bons ou maus, entendeu? Então, é justamente essa ação em relação ao sentir e o pensar que vai definir que tipo de personalidade é essa. São ações boas ou ruins. E toda atitude errada, ela é definida como ignorância. Então, a origem de todas as aflições do homem, esse juízo falso, concepção errada do existir, é, é aquela pessoa que ela acredita que aquilo existe, mas não existe. Deixa eu melhorar essa definição. Ó. A ignorância é fonte de todas as aflições, tendo duplo poder de polaridade, que ela pode gerar ignorância, repulsa ou atração. E ela pode se manifestar como egoísmo, aversão, apego e teimosia. Isso é a ignorância. Então, às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa teve uma atitude ignorante. Ou seja, ela percebeu só a verdade dela, certo? Voltando aqui, ó. Ah, o juízo falso ou concepção errada de existir aquilo que não existe. Falta de luz em consciência. Isso é ignorância. Então, a gente prestar atenção nessas ações, conseguir respirar antes de ter qualquer atitude ignorante. Quando a gente está fora de si, dominado por emoção, é uma atitude ignorante, certo? E ela pode ser muito ignorante quando existem as violências, a gente fere e causa danos a tudo que está aqui fora, outras pessoas, ao próprio ambiente, aquelas pessoas que pegam e quebram, por exemplo, um computador, certo? Então, a humanidade sofre de quê, então? Do próprio sofrimento psicológico, isso está dentro da gente. A gente pode ter dentro de nós felicidade, miséria. Então, cada um de nós percebe e sente o mundo de uma maneira e a gente tem um olho único para olhar e escutar tudo isso que nos chega. É muito subjetivo, é muito interno de cada um. E muitas vezes o que está acontecendo aqui fora é algo que eu não estou gostando, que eu estou julgando, e que muitas vezes a gente não controla, não tem controle. Então, prestar atenção que essa crise, ela pode ser uma crise emotiva, então a gente tem que ampliar este afetivo, superar apego, deixar seguir, né? Deixar de seguir esses impulsos do momento. E se é ciúme, possessividade, se eu não estou conseguindo enxergar o outro nessas relações, né? Perceber que tipo de amor que está aí, se é um amor egoísta ou se eu consigo ampliar esse amor para um amor mais altruísta e generoso, entender e perceber o outro. Quantas disputas que a gente vê entre casais, por exemplo, de um animal ou de filhos gerados, e que o casal só está na disputa entre eles e não percebe o que é melhor, por exemplo, para essas crianças ou para esse pet que está em disputa, certo? Então, ampliar esse olhar, ok? E também pode ser crises de natureza mental. Então, preconceito, será que eu tenho uma ideia restrita, limitada, crença? Tudo que acontece, acontece dentro de nós.
E o sofrimento, esse atrito, o atrito de uma resistência, entre esse passado cristalizado na matéria, algo que já está dentro de mim, pode ser uma emoção, uma memória, algo que eu estou, como que se fala? Arrastando corrente, certo? E o futuro que abre o caminho para a realização. Então, o sofrimento é que aquele passado não está me deixando materializar esse futuro aqui. Eu quero realizar, eu tenho um caminho de realização, mas esse passado ainda está me prendendo. Então, se a gente quer criar um novo eu, um novo ser, não estou falando para a gente se renovar 100%, porque nós somos hoje resultado de todo um caminho, experiência, de tudo que a gente viveu, todas as nossas escolhas. A gente não precisa abrir mão de tudo isso, nossa ancestralidade. Mas para eu ter um novo despertar, eu preciso me repensar, me recriar novas emoções, limpar este passado, o que, que ainda está me segurando, que eu não estou conseguindo caminhar para esse futuro, certo? Então, cuidado. Então, pergunta que devemos fazer para o nosso crescimento: quais apegos impedem meu progresso interior? Alguém está com problemas em se desapegar desse passado, dessas correntes que eu ainda estou carregando? Certo? Então, a emoção por trás do apego, reter, possuir, desejo de posse, sensação de prazer, gozo. Então, cuidado. Vamos ampliar esta palavra do apego e ampliar, que pode ser também ciúmes, ressentimentos, frustrações. O próprio ninho vazio, que é aquela mãe sofre quando os filhos saem de casa e vão estudar em outras cidades, recebem uma boa, por exemplo, oportunidade de trabalho, uma nova faculdade. Então, o sofrimento dessa mãe é um apego ao ninho vazio. Como trabalhar isso? Olhando, conseguindo olhar desvelar esse melhor para essas crianças, para esse adolescente ou esse adulto que está indo trabalhar em outro local, está saindo de casa, certo? Essas emoções, elas realmente nos prendem, trazem, assim, literalmente, retenções emocionais, certo? Então, trabalhar sentimento de separação, desejo de sensação, é dentro de vós que está a luz do mundo, a única luz que pode ser derramada sobre o caminho, luz no caminho de Mabel Collins. Então, a gente prestar atenção nesses desejos, neste karma, pecado, eu já comentei aqui o que é o pecado, que a gente dá as costas para aquilo que nos norteia. Então, vamos prestar atenção nesses caminhos, nesses apegos, fazer uma reflexão: que correntes não estão me permitindo ir para um 2024 com prosperidade? Eu preciso repensar a minha própria materialidade, os meus gastos, as minhas compras, ou mesmo os meus investimentos, se eu estou buscando somente prazer momentâneo. Então, são muitas reflexões. Olhem as suas listas de 2022, de 2023. O que não foi conquistado? O que está faltando? E o que eu preciso mudar que está me impedindo de realmente materializar tudo isso? Certo? A gente tem que ter um olhar para a gente também ser um novo eu em 2024. Novas possibilidades.
Então, eu trago aqui algumas fórmulas que já foram passadas em outras aulas bem antigas do aspirante espiritual. Isso é só uma revisão. A fórmula para sublimar o apego. Eu vou deixar essa apostila lá no nosso vídeo do aspirante espiritual, certo? Para vocês poderem anotar. Se eu preciso realmente trabalhar aspectos altruístas, como liberdade, porque eu sou o que sou. Quem que me define? Eu ou os outros? Eu preciso trabalhar mais empatia, integração, perdão, a certeza que tudo está certo. Então, são maneiras da gente perceber a própria emanação de energia que eu faço para o universo, se eu estou vibrando prosperidade, a certeza no alto, e se eu estou indo para ação para isso se materializar aqui na Terra, certo? Eu estou batendo aqui na tecla que não adianta a gente ficar esperando, a gente precisa ir para a ação. E esse é um dos comentários que a gente faz muito no caminho do aspirante espiritual, quando a gente faz o nosso bate-papo. Como que toda essa parte dos ensinamentos mais teóricos se desdobram no nosso dia a dia. Isso é o principal. Então, eu não vou caminhar se a gente não se tornar o próprio caminho. Olha, quando trabalhamos como parte do Criador, como mente pura, que não quer outra coisa que não unidade e o bem, é como se nós fôssemos quem criou o universo manifestado. Então, isso pede novas posturas, limpar memórias, sair da inércia, desejo da nossa própria transformação, ter uma vida interior e domínio da mente, o autoconhecimento, que é filho de atos amorosos, a certeza que Deus está dentro de nós, o poder da certeza na luz, pureza e perfeição divina e a própria sincronicidade do universo. Então, a gente pode, nós temos as essências florais para a gente colocar todas essas forças em ação para que a gente possa manifestar aquilo que somos. Eu sou o eu sou. E eu sou a ressurreição e a vida da divina perfeição aqui na Terra. E assim, com essa intenção, com essa força interna e um alvo, e alinhando essa coerência do coração com a mente, ativando a minha pineal, a gente vai transformando luz em matéria e emanando o nosso próprio estado de presença ao próprio universo. Essa coerência do nosso sentir, do nosso pensar e do nosso agir. E a gente pode assim se transformar de mero pedaço da criação no próprio Criador aqui na Terra. Gratidão, essa é a nossa última aula do aspirante espiritual, aula 80, caminho do aspirante espiritual, neste ano de 2023. Agradeço muito a presença de vocês que estão aqui online comigo. E a gente se encontra agora no nosso bate-papo do aspirante espiritual. Um beijo, fiquemos em Deus, na luz e pela paz.